todos os dias 7 horas, horário de Portugal, e sábado e domingo 7h30, horário de Portugal. Nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, olhando para a palavra do Senhor. E nós estamos no estudo de Romanos e ontem nós falamos sobre o privilégio de estarmos na presença do Senhor, o privilégio de sermos escolhidos por Ele. E o devocional anterior nós ainda falamos sobre o amor do Senhor, que nada poderá nos separar daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele destinou para nós. E hoje nós vamos a partir do versículo 16 do capítulo 9 de Romanos e vamos andar lá falar um pouquinho lá sobre em Gênesis e um pouquinho lá em Isaías também, para complementar esse capítulo. Então vamos orar e já vamos começar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por estarmos na tua presença, por declararmos hoje, nos primeiros instantes desse dia, que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Salvador, que tu és o Deus santo e poderoso que ilumina os nossos passos, conforme a tua palavra nos fala, que tu és aquele que nos edifica, que nos santifica, que nos justifica. Hoje nós somos chamados justos na tua presença, Senhor. E eu te agradeço, eu te louvo por todos os teus milagres em nossas vidas, por todos os detalhes que o Senhor cuida em nossas vidas. Te louvamos, meu Deus, sê conosco, Espírito de Deus, que nós possamos retirar o alimento nutritivo da tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que cura, que transforma, que muda, que restaura. Nós te adoramos, meu Deus. Sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos. Geise, bom dia. Romanos 9, a partir do versículo 16. Então, ontem nós falamos sobre o privilégio de adorar a este Deus. Falamos ali que Rebeca estava grávida de gêmeos e lá no ventre de Rebeca o Senhor já havia escolhido ali Jacó. Da mesma forma conosco, nós não somos um erro. Nós fomos tocados por este Deus. Nós temos um propósito individual e coletivo na presença deste Deus. Então, quanto mais nós andamos na presença dele, mais da identidade que ele já separou para nós vai estar sendo edificada em nós, através da palavra, através do que ele fala ao nosso respeito, através das nossas orações, através da nossa comunhão, da nossa intimidade com ele. Ele vai falando, o Espírito de Deus vai falando, vai sussurrando ao nosso ouvido, ao nosso coração, falando: olha, Andréia, eu te fiz para isso, eu te fiz para aquilo. Olha, Andréia, segue este caminho. E nós vamos ler ali em Isaías justamente sobre isso, que ele é aquele que ilumina os nossos caminhos. Mas vamos começar lendo e nós vamos falando a respeito. Então começa assim: portanto, e continua, aliás, né? Portanto, a misericórdia depende. Eu vou ler um versículo antes só para a gente para nós estarmos dentro do mesmo contexto. O Senhor fala o seguinte no versículo 14 e 15: estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. É Ele que nos escolhe. Não somos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolhe. 16. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. E nós vamos lá para Gênesis falar justamente sobre essa citação aqui sobre o Faraó. Então, o que aconteceu? Moisés foi criado nos palácios de Faraó, foi criado como filha da irmã do Faraó, que era lá naquela época, e depois fugiu, né, porque ele matou lá um egípcio tentando defender o seu povo, e ele fugiu e ficou 40 anos fora.
Então o Senhor vai e chama Moisés para voltar. E quando Moisés volta ali junto com Arão, daí tem todo o contexto ali em Gênesis, aliás, não é Gênesis, em nós estamos em Êxodo 11, versículo 10, só para complementar essa situação aqui que nós falamos em Romanos. Então, quando Moisés volta, o Senhor faz com que se propaguem ali 10 pragas. Só que cada vez que as pragas acontecem, a palavra de Deus nos fala, e Deus endureceu o coração do faraó. Porque o que o povo estava pedindo, o que Moisés estava pedindo ali? Que o povo saísse com as suas crianças, com o seu gado, com todas as suas coisas, né? Saíssem ali daquela escravidão. E o faraó nunca deixava, então Deus dizia assim, eu endureci o coração de faraó. Para que Deus endureceu o coração? Para que todas essas pragas, esse poder do Senhor fosse manifestado e fosse visto por todas as nações. Portanto, depois que eles saíram ali, depois que eles estavam ali, chegavam nas nações, as nações todas sabiam de todas as maravilhas, de os milagres que haviam sido feitos em função dessas pragas que foram dissipadas ali, e só que tudo tem o propósito do Senhor. Então o Senhor está nos falando assim, que Ele escolhe aqueles que Ele quer endurecer o coração, e Ele escolhe aqueles que Ele quer ter misericórdia. Então eu e você que estamos na presença do Senhor, que todos os dias recebemos dessas misericórdias do Senhor, nós devemos buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, diariamente, e crer que este Deus nos escolheu, crer que nós não somos nada, conforme a palavra nos fala, nós somos miseráveis, mas ao mesmo tempo nós somos especiais, porque nós recebemos dele o toque dele, porque nós fomos escolhidos por ele, porque nós, a partir do momento que andamos com ele, recebemos dele tudo aquilo que Ele tem programado para nós, para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa família. Somos disciplinados também? Somos. Mas mesmo essa disciplina do Senhor, ela vem para alinhar o nosso caráter, cortar as arestas do nosso ser, alinhar a nossa identidade, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa busca por Ele. Então, tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. E aí ele continua aqui no 19. Mas algum de vocês dirá, então por que Deus os culpa? Né? Se é o Senhor que escolhe quem Ele vai endurecer o coração e é Ele que escolhe quem Ele vai ter misericórdia, então por que Deus culpa, né, os pecadores? E aí no 20 continua, ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? Tantos filhos muitas vezes falam, né? Ah, eu não pedi para nascer. E é praticamente a mesma coisa quando a gente faz esse discurso com o Senhor. Ah, Senhor, por que isso? Né? E tantas vezes nós fazemos esses discursos. Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que isso? Por que daquilo? Né? Por que esse acontecimento? E aqui o Senhor está dizendo, por que o fulano não se converte? Por que o ciclano não se converte? E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu escolho os meus, eu escolho. A salvação é para todos, mas a palavra de Deus às vezes nos deixa confusos, porque Ele diz, olha, a salvação é para todos, e a palavra realmente nos fala isso. E ao mesmo tempo Ele diz, olha, vocês são escolhidos, vocês são predestinados, eu tenho um povo, eu tenho aqueles que eu escolho ter misericórdia, eu tenho aqueles que eu escolho endurecer o coração. E um dia, lá no dia final, quando nós nos encontraremos com Jesus lá na eternidade, nós vamos entender todos os contextos que hoje nós muitas vezes temos questionamentos e não entendemos, mas decidimos com fé continuar andando com Ele, continuar crendo no que Ele nos fala e crendo de que a promessa que Ele tem para nós, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas e para o povo dele.
E aí ele continua aqui, 21. O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para fazer uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Olha, a palavra ela, a palavra ela pontua muitas vezes aquilo para ver se entra na nossa cabeça, né? Ela pontua, olha, vocês foram previamente separados para a glória de Deus. Vocês foram previamente destinados para estarem comigo. E aí ele continua no 24. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, aqui ele está falando dos gentios, né? E amarei aqueles que antes eu não amava, tá? Continua falando dos gentios, né? Eu e você que não nascemos ali na descendência judaica, né? Israelense, não somos do povo ali escolhido que saiu do deserto, descendência daquele povo, descendência de Abraão. Ele está dizendo, olha, eu amei esse povo que antes eu não amava. E isso é um privilégio. E aí ele continua no 26. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Apenas alguns serão salvos. E uns versículos antes, Paulo aqui nos fala que os descendentes de Abraão, não são todos os descendentes de Abraão que estão na promessa, mas os descendentes de Isaque. E aqui o Senhor vai confirmando sobre esse remanescente, né? E aí ele continua, pois o Senhor, 28, pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra, que foi lá no tempo, Sodoma e Gomorra, do tempo de Abraão, lá com Ló, seu sobrinho, onde há todo um contexto ali em Gênesis também sobre a destruição dessas duas cidades. E aí eu quero finalizar aqui falando sobre a incredulidade de Israel. Que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. 31. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. A força do braço, né? Eles faziam pela força do braço, e tantas vezes nós tentamos levar a nossa vida pela força do nosso braço. E aí ele continua aqui no 32. No 31, já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, Jesus Cristo. E não está isso na Bíblia, tá? Eu estou falando, Jesus Cristo. E a esse respeito as Escrituras afirmam: punham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. A rocha é Jesus Cristo. Jesus foi uma pedra de tropeço para os judeus, né? Para o povo ali que não creu nele. E para nós foi a libertação, foi a salvação. E eu quero falar um pouquinho sobre Isaías 30, versículo 18, que nos fala também o seguinte: portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, né? Aqueles que são escolhidos, aqueles que são predestinados, aqueles que ainda não estão na presença do Senhor. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele,
para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que esperam nele. E aí no 21 desse mesmo texto aqui do capítulo 30 de Isaías, o versículo fala o seguinte: uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Nós andávamos perdidos, e este Deus, com amor e misericórdia, veio e começou a falar ao nosso coração através de uma pessoa, através de uma palavra, através do ouvir, através da nossa própria consciência, através do nosso coração. Ele começou a falar conosco, e essa voz é quem nos diz o caminho que nós devemos seguir. E a palavra do Senhor nos confirma isso. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. A palavra de Deus nos fala que o Senhor anda na nossa traseira, o Senhor anda à nossa frente, o Senhor é como um muro em volta de nós, o Senhor envia os seus anjos para acamparem ao nosso derredor. O Senhor é tudo ao qual nós precisamos. E nessa mesma passagem de Isaías, aqui, o versículo 23 até o 26, vai nos falar um pouquinho sobre as bênçãos do Senhor. Então o Senhor os abençoará, aqueles que estão firmes na presença do Senhor, buscando com todo o coração, com as suas falhas, com as suas fraquezas, mas continuam ali olhando para a face deste Deus. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade. Os próprios animais comendo cereais de boa qualidade. E o vento levará a palha, e o vento levará tudo aquilo que não presta em nossas vidas. O próprio Deus, o próprio Espírito vai limpando as nossas vestes, deixando as nossas vestes brancas como a neve, como o próprio Isaías nos fala, brancos como a neve, justos, justificados, santificados. E o 25, no dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, quais são os nossos inimigos? É um chefe que é cruel conosco, que nos persegue? É um vício, um pecado que nós temos e que não conseguimos largar? São doenças emocionais, transtornos emocionais? É uma depressão? É uma tristeza? É uma ansiedade que não passa, uma respiração que fica aqui bem curtinha, são pensamentos que nos atormentam, o que? O que, né? Tudo isso será levado. E aí ele continua aqui: haverá riachos correndo em todos os montes e colinas, haverá luz, haverão as bênçãos do Senhor, haverá a presença dele, haverá aquele preenchimento que só ele consegue. 26. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. O próprio Deus é aquele que cura que faz as feridas, e é o próprio Deus é aquele que enfaixa as nossas feridas. O próprio Deus é aquele que cura as nossas feridas. O Senhor, Ele cura o nosso coração, e Ele quer curar o seu e o meu coração nesse dia. Ele quer curar a minha e a sua mente nesse dia. Ele quer restaurar o seu caminho e o meu caminho nesse dia. Ele quer alinhar os nossos passos nesse dia. Ele quer que nós estejamos em completa intimidade com Ele nesse dia. Ele nos quer de forma total. Ele quer que as nossas vidas tenham um altar, onde esse altar seja Ele, o centro das nossas vidas, o centro das nossas decisões. E aqui, quando fala sobre a luz que será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só, ele está falando que o nosso caminho, as lentes dos nossos óculos agora vão estar limpas, e nós poderemos ver a luz em meio às trevas deste mundo. Uma vez eu estava em oração, e eu vi um monte de árvores, como se fosse como se fosse
uma mata fechada, fechada. E aí no centro dessa mata, árvores verdes e uma cachoeira, uma cascata muito grande, fontes de águas vivas. Só que em volta dessas árvores verdes estavam árvores secas que pressionavam essas árvores verdes. Nós somos essas árvores verdes que estamos ali perto da fonte de vida, da fonte de luz, da fonte do Espírito de Deus. E este mundo, as árvores secas, elas vão nos pressionar, elas vão nos oprimir, elas vão fazer com que muitas vezes a nossa fé diminua. Mas o Senhor está nos dizendo aqui que Ele nos traz a vida, Ele nos nutre, Ele nos tira a nossa sede, Ele nos ilumina, Ele é aquele que nos conduz, aquele que nos mostra o caminho. Nós devemos continuar olhando para Ele. As árvores secas não conseguem chegar à fonte de água viva, mas nós estamos na fonte de água viva. E nós devemos nos esforçar para continuar a beber dessa fonte de água viva, que é o próprio Cristo, que é a vida. E eu finalizo com essa palavra, a vida que vem da fonte, Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos por esse conhecimento, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela água viva que vem de ti, Senhor, que vem dos céus, que vem do alto, Senhor, que flui, Senhor, e faz com que as nossas raízes, ó Deus, sejam mais profundas ainda em ti, Senhor. Nós não somos capazes, ó Deus, nós não temos força suficiente, mas tu és a nossa força. Tu és aquele que nos ajuda, Senhor, e nós te louvamos, nós te engrandecemos e te pedimos, Senhor, queremos mais, mais, mais de ti, Senhor. Que nós possamos ir mais fundo, Senhor, que nós possamos ter raízes mais fundas, ó Deus, e que nós tenhamos, ó Deus, de ti tudo aquilo que é necessário para sobreviver, Senhor, nessa terra enquanto somos peregrinos, Senhor, e de forma que nós possamos agradar o teu coração, Senhor, não a nós, mas o teu coração, meu Deus. Nós te entregamos esse dia nas tuas mãos, Senhor, que essa palavra possa frutificar, Senhor, e possa se enraizar em nossos corações, nos trazendo esperança, nos trazendo vida, nos trazendo fé, para que nós não desistamos, mas que estejamos sempre olhando para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sônia, bom dia, estamos terminando já. Geise, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. E que essa palavra possa nos encher, assim como me encheu agora. A esperança de que não estamos sozinhos, não estamos sozinhas, mas que Ele está conosco. Até amanhã, se Deus quiser.